Eu passei 6 anos da minha vida achando que tinha encontrado minha alma gêmea, até que uma conversa com a irmã dele me fez perceber que tudo que eu achava que era cuidado era controle. E aí, pessoal, antes de eu começar essa história que literalmente mudou toda a minha percepção sobre relacionamentos e me fez reescrever 6 anos da minha vida, eu preciso que vocês façam uma coisa. Se inscreve no canal agora e deixa o like, porque o que eu vou contar vai fazer você repensar cada relação que você já teve. Ativa o sininho também, porque eu posto histórias reais toda semana, e essa aqui vai mexer com você de um jeito que você não espera. Respira fundo e vem comigo. Meu nome é Júlia, tenho 31 anos, e até um ano atrás eu estava num relacionamento de 6 anos com um homem que eu tinha certeza absoluta que era o amor da minha vida. O nome dele é Pedro. Conheci ele quando eu tinha 23 anos, recém-formada em jornalismo, cheia de sonhos e planos. Ele tinha 28, já estava estabelecido na carreira de engenheiro civil, tinha apartamento próprio, carro, aquela estabilidade que a gente procura, sabe? E ele era lindo, engraçado, atencioso. Nos primeiros meses eu me sentia a mulher mais sortuda do mundo. O Pedro fazia questão de estar presente em tudo. Sempre me buscava no trabalho, ligava para saber se eu tinha almoçado, mandava mensagens durante o dia perguntando como eu estava. No começo eu achava fofo, achava que era prova de quanto ele se importava. Minhas amigas comentavam: "Nossa, que namorado presente, você deu sorte, Ju." E eu concordava, cheia de orgulho. Afinal, quantas mulheres podiam dizer que tinham um namorado tão dedicado? Depois de um ano juntos, começamos a morar junto. Foi decisão dele, mas eu topei feliz. O apartamento dele era muito melhor que o meu, ficava mais perto do meu trabalho, fazia todo sentido. Ele disse que não precisava eu pagar aluguel, que ele ganhava bem o suficiente para os dois, que eu podia guardar meu dinheiro. Parecia generoso, parecia amor. Aos poucos, pequenas coisas começaram a mudar. Ele sugeria roupas para eu usar. "Amor, essa saia não tá muito curta? Você vai pro trabalho assim?" Ou, "Essa blusa é muito decotada, os caras vão ficar olhando para você." Eu acatava porque achava que ele estava me protegendo, que não queria que eu ficasse exposta. Comecei a usar roupas mais discretas, mais fechadas. Meu guarda-roupa literalmente mudou. Ele também tinha opiniões sobre minhas amizades. "A Mariana é má influência, sempre quer te levar pra balada. Ela não te respeita. O Tiago é homem, não existe amizade entre homem e mulher. Ele claramente tá afim de você." Aos poucos fui me afastando das pessoas, não porque ele mandava, mas porque ele plantava a semente da dúvida. E eu acreditava que ele só queria o melhor para mim. As ligações no trabalho continuavam, 3, 4 vezes por dia. "Só queria ouvir sua voz. Tô com saudade. O que você tá fazendo agora?" Se eu demorava para responder mensagem, ele ficava preocupado. "Amor, tava te ligando, você tá bem? Por que não atendeu?" Eu me sentia culpada por fazê-lo se preocupar. Passei a atender sempre, não importava o momento. No 3º ano, ele sugeriu que eu largasse meu emprego. "Você tá estressada, amor. Esse jornal te explora, te paga mal. Por que você não tira um tempo pra você? Eu ganho o suficiente pra nós dois." Eu resisti no começo, mas ele insistia tanto, falava com tanta preocupação que comecei a considerar. Além do mais, meu chefe era realmente difícil. O salário era baixo e a ideia de ter tempo pra mim parecia boa. Pedi demissão. Sem trabalho, eu ficava mais em casa. Pedro gostava. Dizia que agora a gente podia passar mais tempo junto. Mas, curiosamente, ele começou a trabalhar mais, a viajar mais a trabalho. Eu ficava sozinha no apartamento, esperando ele voltar. Minhas amigas tinham sumido da minha vida. Eu não tinha mais colegas de trabalho, minha rotina era vazia. Mas eu achava que era temporário, que logo eu encontraria outro emprego. Só que toda vez que eu mencionava procurar trabalho, ele tinha uma desculpa. "Amor, não precisa se apressar. Aproveita esse tempo. Que tal você fazer um curso online primeiro, melhorar seu currículo?" Sempre tinha algo me impedindo de voltar ao mercado. E como eu não pagava as contas, me sentia sem direito de insistir. Foi no 4º ano que comecei a perceber algo estranho, mas não conseguia nomear. Eu tinha acesso ao celular dele, ele nunca escondeu, o que me fazia confiar completamente. Mas um dia, mexendo no notebook dele para assistir Netflix, encontrei uma pasta chamada Backup. Curiosidade pura, abri. Eram conversas. Conversas dele com amigos, em grupos de WhatsApp, no Telegram. Li por cima, e uma mensagem me chamou a atenção.
Era ele falando com um amigo. Cara, melhor coisa que fiz foi tirar ela do mercado de trabalho. Agora ela depende de mim. Não vai a lugar nenhum. Meu coração parou. Li de novo. Reli. Procurei contexto, mas não tinha. Era só isso. Uma frase solta numa conversa maior. Tentei racionalizar. Talvez ele quisesse dizer outra coisa. Talvez eu tinha entendido errado. Fechei a pasta e tentei esquecer. Mas a frase ficou na minha cabeça, ecoando. Comecei a reparar em outras coisas. Quando a gente saía, ele sempre escolhia o lugar. Sempre. Se eu sugeria algo, ele concordava, mas depois mudava o plano. Amor, aquele restaurante é muito longe. Vamos nesse aqui que é melhor. Eu sempre cedia. Percebi que fazia 6 anos que a gente não fazia nada que eu realmente queria fazer. Ele controlava as finanças. Eu não sabia quanto ele ganhava exatamente. Não via os boletos, não participava de decisões. Quando eu perguntava, ele dizia que eu não precisava me preocupar com isso, que ele cuidava de tudo. E eu deixava, porque afinal ele bancava tudo mesmo. Até o meu celular tinha um aplicativo de localização que ele tinha instalado, por segurança. Assim, se acontecer algo com você, eu sei onde você tá. Na época pareceu cuidado. Agora, repensando, era vigilância. Tudo veio à tona no 6º ano, numa visita à casa da mãe dele no interior de São Paulo. A gente ia passar o final de semana lá, coisa que a gente fazia a cada 2 meses. A irmã dele, a Camila, estava lá também. Ela sempre foi legal comigo, mas mantinha distância. Naquele dia, o Pedro saiu com o pai dele para resolver algo na cidade e eu fiquei ajudando a Camila e a mãe dele na cozinha. A mãe dele saiu para atender um telefone e ficamos só nós duas. Camila me olhou de um jeito estranho e disse: Ju, posso te fazer uma pergunta? Eu disse que sim. Ela respirou fundo. Você é feliz com meu irmão? A pergunta me pegou de surpresa. Claro que sou, respondi automático. Ela balançou a cabeça. Você tem certeza? Porque de fora não parece. Fiquei na defensiva. Como assim não parece? Ela hesitou, mas continuou. Ju, você percebe que você não toma nenhuma decisão? Que você não trabalha? Que você não tem mais amigos? Você percebe que você virou uma sombra? As palavras dela me acertaram como um soco no estômago. Tentei rebater. Ele cuida de mim, ele é atencioso. Ela me cortou. Ju, ele fez a mesma coisa com a ex dele. Parei. Que ex? Pedro sempre disse que tinha tido relacionamentos curtos antes de mim. Nada sério. Camila suspirou. Ele namorou uma menina por 4 anos antes de você. O nome dela era Tatiana. Mesma história. No começo ele era um príncipe. Depois ela largou o emprego, se afastou da família, vivia só em função dele. Quando ela tentou sair, ele ameaçou se matar. Ela ficou mais 1 ano presa por culpa. Quando finalmente conseguiu terminar, ela mudou de cidade para fugir dele. Eu estava tremendo. Por que você nunca me contou isso? Camila tinha lágrimas nos olhos. Porque meu irmão me cortou da vida dele por 2 anos quando eu tentei alertar a Tatiana. Eu recuperei o contato com ele há pouco tempo e tinha medo que ele fizesse de novo. Mas vendo você aqui, do jeito que você tá, eu não posso ficar calada. Você precisa sair, Ju. Passei o resto do fim de semana num estado de choque, fingindo normalidade. Quando voltamos para São Paulo, comecei a investigar. Procurei a Tatiana nas redes sociais. Encontrei. Mandei mensagem me apresentando, dizendo que namorava o Pedro. Ela respondeu no mesmo dia. Sai enquanto é tempo. Ele não vai te deixar ir fácil. Documenta tudo. Conversei com ela por horas. Ela me contou coisas que pareciam xerox da minha vida. As mesmas táticas, as mesmas frases, os mesmos controles. Ela me mostrou prints de ameaças que ele tinha feito quando ela tentou terminar. Se você me deixar, eu me mato e a culpa vai ser sua. Você não é nada sem mim. Quem vai te querer agora? Percebi que eu estava numa prisão disfarçada de relacionamento. E o pior, eu tinha ajudado a construir as grades. Cada vez que eu cedia, cada vez que eu abria mão de um pedaço da minha identidade, eu estava fortalecendo as correntes. Mas sair não foi fácil. Eu não tinha dinheiro próprio, não tinha para onde ir, não tinha rede de apoio. Comecei a planejar em segredo. Reativei contato com minha mãe, que eu tinha me afastado porque Pedro dizia que ela era a controladora. Irônico, né? Contei tudo para ela. Ela chorou. Disse que tinha percebido, mas tinha medo de me afastar mais se falasse algo. Me ofereceu a casa dela. Comecei a guardar dinheiro. Pedro me dava uma grana para gastos pessoais e eu comecei a economizar escondido. Abri uma conta em outro banco sem ele saber. Resgatei meus documentos que estavam trancados num armário que só ele tinha chave.
Esperei ele sair e peguei a chave reserva. 3 meses depois, num dia que ele viajou a trabalho, eu sumi. Peguei só o essencial, deixei uma carta explicando que estava terminando, que não ia voltar, e bloqueei ele em tudo antes mesmo de sair do tratamento. Fui direto para a casa da minha mãe em Campinas. As ligações começaram imediatamente. Do celular dele, de números desconhecidos, de colegas de trabalho dele, mensagens no Instagram de perfis fakes, e-mails, tudo dizendo que ele me amava, que a gente podia resolver, que eu estava exagerando, que ele ia mudar. E quando percebeu que eu não ia ceder, vieram as ameaças. Você vai se arrepender. Ninguém vai te querer. Eu fiz tudo por você e é assim que você me paga. Fiz um boletim de ocorrência, pedi medida protetiva, mudei meu número, saí das redes sociais, comecei terapia intensiva e aos poucos fui reconstruindo minha vida. Voltei a trabalhar, fiz novos amigos, restabeleci contato com os antigos. E cada passo que eu dava para frente, eu percebia o quanto eu tinha encolhido nesses 6 anos. O twist final dessa história, 6 meses depois que eu saí, descobri que ele já estava namorando outra menina. Vi por acaso numa foto que uma conhecida postou. Ele estava num restaurante com uma moça jovem e tinha aquele mesmo olhar apaixonado que ele tinha comigo no começo. Entrei em contato com ela pelo Instagram, avisei sobre quem ele era, mandei prints, contei minha história. Ela me bloqueou. Disse que eu era louca, que estava com ciúmes, que o Pedro tinha avisado que a ex dele ia tentar difamá-lo. É aí que mora o verdadeiro terror dessa história. Não é só o que ele fez comigo, é que ele vai continuar fazendo com outras. E elas, assim como eu, vão achar que é amor, vão achar que é cuidado, vão perceber tarde demais que é controle. E quando perceberem, ele já vai ter destruído suas vidas sistemicamente, pedaço por pedaço, tão devagar que elas nem vão notar, até olharem no espelho e não se reconhecerem mais. Hoje, 1 ano depois, ainda estou me recuperando, ainda tenho pesadelos, ainda me pego verificando se ele está me seguindo quando saio na rua, ainda tenho dificuldade em confiar em pessoas, mas estou viva, estou livre, estou reconstruindo quem eu era antes dele. Então, antes de terminar, eu quero perguntar para vocês: você conhece alguém assim? Você já esteve num relacionamento onde o amor parecia controle, onde o cuidado parecia prisão? Deixa nos comentários, porque esse tipo de abuso é muito mais comum do que a gente imagina. E quanto mais a gente fala sobre isso, mais pessoas conseguem identificar e sair a tempo. E se você está passando por isso agora, escuta o que eu estou te dizendo. Sai. Não importa quanto tempo você investiu, não importa quanto você ama essa pessoa. Amor não controla, amor não isola, amor não diminui. Se você está se sentindo menor do que era, se você não se reconhece mais, se você tem medo de desagradar seu parceiro, você não está num relacionamento saudável, você está numa prisão. Obrigada por assistir até aqui. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa o like, compartilha com quem precisa ver isso e se inscreve no canal porque eu continuo trazendo histórias reais toda semana. E lembra, você merece um amor que te faça crescer, não um que te faça desaparecer. Até a próxima e se cuida!